Bom, esse encontro faz parte do nosso projeto final da disciplina Pensamento Ameríndio. E o título que a gente deu ao projeto, às nossas intervenções, é Rio e Fio, Artesanias de Resistência Afro-Ameríndia. Parte da ideia que a gente nomeou, o título, veio muito desse movimento de tessitura, de tecer, dos fios, desse entrelaçar de ideias. Então, eu fiquei muito pensando, qual que é o fio que nos toca? Qual que é o fio que nos sensibiliza? Qual que é o fio que nos faz sentir? Então, essa ideia do entrelaçamento de ideias, de conhecimento, veio dessa ação, né, desse ato de tecer. E pensar em artesanias foi muito nesse movimento também de pensar numa criação mais orgânica, numa criação mais liberta, mais autônoma, porque geralmente a academia tem um foco muito enrijecido de trabalho, e a gente pensar numa produção e intervenções onde a gente pode colocar as nossas questões, os nossos sentimentos, isso é muito potente. Então, daí já veio essa ideia da gente titular o projeto também dessa forma. E dando continuidade, então, aos motivos que nos fizeram escolher esse título para o nosso trabalho, para a nossa apresentação, vem o conceito de reexistência. E diferente da resistência com S, reexistência é um termo que vem sido trabalhado bastante pelos estudos decoloniais. E ele fala, né, reexistência fala sobre as pequenas atitudes e sobre as ações do cotidiano que os povos, que as pessoas de comunidades subalternizadas costumam fazer para reexistir, para existir de uma maneira nova, que não seja apenas a partir de uma opressão, né? Mas que seja a partir de novas formas e de novas lógicas econômicas, novas lógicas de produção, novas lógicas de alimentação, novas lógicas de ritualísticas também. Então, acho que esse ganho do reexistência tem a ver com o que a gente veio fazendo durante a construção desse trabalho, né? Cada pequena contribuição, cada pequeno movimento que cada um de nós foi fazendo para existir novamente, não a partir da opressão, mas a partir de um significado diferente da vida. Bom, e a gente escolheu a Narúbia Oerreria, que faz a ponte que liga o nosso pensar através das águas. A Narúbia, ela é artivista, como ela se nomeia, indígena, de etnia Carajá, nativa da ilha do Bananal, Tocantins, estudante de Direito. Ela traz em sua fala e sua expressão a cosmovisão do povo Inã, os protetores do rio Araguaia, povo que veio do fundo do rio. Narúbia fala: as águas são placentas da terra. Sem elas, a vida não é gestada nem mantida. Para nós, a terra é mãe e o rio é o útero. Mas ela ressalva: se a gente mexe os espíritos de cada elemento, eles vão se manifestar. Legal. Acho que vale também enfatizar que a escolha por Narúbia quase que não pode se dizer que foi uma escolha, né? Porque a gente nem discutiu isso. Quando falamos, todo mundo tinha a mesma pessoa em mente, foi algo muito natural. E, ao mesmo tempo, ela reúne diversos elementos em uma só pessoa, como uma mulher que se diz artivista, como uma mulher afro-indígena, mas que tem o seu compromisso, digamos, político, mas que reúne um saber a partir dos seus valores culturais que
fez a gente refletir muito, conectando isso com a nossa sociedade atual, né? Principalmente dialogando com a gente que vem da academia, ela, em um momento, ela enfatiza o seguinte, ela vai dizer, olha, a vida em comunidade não é uma teoria para a gente, é uma realidade. Então, enquanto nós, por vezes, ficamos ali pensando em teorias, em organização social, nos valores coletivos, ela mostra, olha, o nosso povo já é assim, aqui já é real. Então, a potência do saber de Narubia não só tem essa representatividade, como ela conseguiu fazer, por intermédio da história dela, de todas as adversidades que ela sofreu, uma maneira por intermédio de respeito às diversidades, enfatizando as manifestações humanas, né? A diversão da natureza humana. Em um determinado momento, Narubia, falando do rio, falando do brincar, falando da alegria, ela vai dizer o quanto é importante esses elementos para a construção do indivíduo, a relação da sociedade dela com o rio, a relação da sociedade dela com o brincar, com o corpo, com a imaginação. Então, isso acho que veio trazendo para a gente toda uma liberdade de refletir, de pensar, somados com outros elementos que a gente foi carregando, né, nas nossas discussões aqui. De um ponto de vista individual, e aqui eu vou iniciar um pouco a minha experiência, que cada um depois vai poder compartilhar um pouquinho né, de como foi o processo individual. Eu vinha muito pensando sobre o tempo, né? O tempo, a palavra tempo, foi muito marcante para mim ao longo de todo o curso, principalmente em outras atividades, como, por exemplo, a conversa da Cristiane Tacuá e o Carlos Papá. Mas quando chegou na Narúbia, a metáfora que ela fez com o rio, né, me deu uma ideia muito forte do rio enquanto o caminho da vida, enquanto aquela coisa imaginária que vai e que quase não se vê o fim, né? E a inocência que ela fala do brincar, a inocência que ela fala dos corpos, da infância, da alegria, me deixou muito forte como que o nosso imaginário social tem ficado cada vez mais limitado. Quando a gente conecta isso com o novo tempo de mundo que a gente vive, de uma sociedade imediatista, de uma sociedade que os horizontes estão curtos, que tudo se responde num instante muito restrito, a Narúbia é como se ela apontasse um caminho, a importância do imaginário, a importância do brincar para essas para essa construção humana, né? E para mim o que foi bastante importante foi que ao ficar com essa ideia de tempo e o quanto que ela relacionava isso com o imaginário coletivo, com o imaginário social, me veio muito um conto do Guimarães, que é A Terceira Margem do Rio, né? E a professora Marília, e aqui eu gostaria de enfatizar isso, a importância de quando a gente está distante e uma outra pessoa comenta a mesma ideia, a gente se sente acolhido, não é? Então, no mesmo momento, principalmente nesse mundo da virtualidade, a professora Marília comentou ainda durante a exposição de Narúbia, mas foi logo a gente se encontrar, e aí começa o nosso processo de partilha. Todos nós trouxemos isso, Débora, Ana Luana, Daniele, e aqui eu aproveito para agradecer todas elas, porque o nosso processo de partilha fez essa produção ser compartilhada, né? E aí veio essa ideia do rio, de falar das águas, ao mesmo tempo que quando a gente olha pela janela, a gente vê uma sociedade que não respeita os nossos rios, que não respeita as nossas águas. A gente fez dos rios um quarto de despejo da sociedade, onde a gente despeja os nossos dejetos, né? Principalmente no rio, algo tão simbólico
tão sagrado para diversas comunidades, principalmente de Narúbia. Então, imagina se alguém viesse e mexesse nos nossos cemitérios, onde a gente guarda os símbolos dos nossos mais velhos. Mas é isso que a gente faz com os rios de diversas comunidades por aí. E aí entra no terceiro aspecto que eu queria colocar, que é o quanto Narúbia, com esses elementos, ela faz a gente contestar, criticar significativamente essa sociedade que aí está. E aí ela faz uma provocação que eu achei genial, dizendo o seguinte: olha, se você pergunta para uma criança da sua urbana ou dessa sociedade consumista, desenfreada, ela diz que não sabe brincar, ela diz que ela não sabe cantar, ela diz que ela perdeu como que uma criança pode não saber cantar, né? Como uma criança pode não saber dançar? E aí, como forma de tentar manter essa tessitura, esse fio entre Narúbia, entre essa necessidade de imaginar, porque uma criança que não brinca, uma criança que não canta, os corpos que não dançam, eles perdem a capacidade de imaginação. Na prática, esse modelo de sociedade que nos limita a isso, ele é um projeto político de contestação das espontaneidades naturais de cada um. E aí isso vai fazer dessa sociedade uma sociedade sem capacidade de imaginar o fim do rio, de alongar os horizontes, de criar um imaginário utópico para que a gente caminhe nessa direção. Então, a forma de responder a isso foi cantando, dançando e tocando, e acho que todo mundo foi um pouco por isso, mas esse espaço é um pouco para que cada um abra, né, a sua individualidade aqui, ainda que tudo foi partilhado. E eu confesso que estou bastante ansioso para ouvir Débora dizer como foi o caso dela. Que bom te ouvir, Alex. Que bom estar aqui com o Dani, com a Loana também. Foi uma experiência muito rica. Acho que ouvir a fala de Narúbia na palestra me fez sintetizar como é que foi a minha experiência na disciplina como um todo de pensamento ameríndio. Foi uma disciplina para mim de retorno, de volta. E aí, retorno no sentido Sankofa da palavra. Sankofa é um adinkra, e adinkras são um conjunto de símbolos que são utilizados na comunidade linguística Akan. Eles ficam em Gana, principalmente em Gana, na África Ocidental. E cada um dos adinkras representa um conceito ou um aforismo. O Adinkra Sankofa é um desenho que é um símbolo que foi dos mais difundidos e popularizados pelo mundo, e provavelmente vocês já viram o desenho de um pássaro com a cabeça virada para trás, tentando pegar o ovo nas próprias costas. E uma possível tradução para esse Adinkra sempre é possível retornar ao passado para pegar o que se esqueceu, ressignificar o presente e desenvolver possibilidades de construir um futuro. Então, acaba sendo uma circularidade. Quando a gente olha o desenho do pássaro de Sankofa, quando eu olho, eu vejo uma circularidade. Eu vejo que não dá para olhar para frente sem olhar para trás, né? E tentar pegar lá atrás coisas que nos são caras, que de alguma maneira às vezes não estavam tão explícitas ou não estavam tão bem organizadas ou tão nítidas, né? E aí, pensando o que a disciplina Pensamento Ameríndio foi para mim, o que principalmente Narúbia me fez voltar, foi na minha história, na minha ancestralidade. E por qual caminho eu pensei isso, né? Como é que isso me tocou? Por qual caminho eu comecei a pensar esse retorno? Primeiro pelo mais óbvio, então fui perguntar para a mãe, para a tia, quais eram as nossas origens indígenas. Eu sou uma mulher negra retinta, me entendo, me reconheço, me autodeclaro como tal,
Mas, nascida no Brasil, a gente sabe que muitas coisas aconteceram lá para trás, então fui perguntar para minha família onde é que estava essa origem indígena. E aí, não foi surpresa quando todas as pessoas me responderam, eu não sei. Isso não é só comigo, né? A gente sabe que mais de 50, 60, sei lá, quantos por cento da população brasileira não tem condições de descobrir objetivamente a sua ancestralidade, não tem condições de descobrir concretamente quem foram seus avós, bisavós, tataravós, e aí acho que é algo que é muito maior do que a Débora ou qualquer um de nós aqui. Foi um projeto político. Destruir essas histórias, destruir essas narrativas foi um projeto político, é um projeto político. Então, como é que cada um de nós conseguiria resistir a partir de tudo isso, com essas lacunas, né? Eu fui, então, depois de pensar no caminho óbvio, que é perguntar, eu fui seguindo o caminho que Narúbia nos trouxe, que é o caminho do rio. Ela falou sobre como o povo dela veio do fundo do rio, assim como o Alex comentou com a gente agora há pouco, e eu fiquei pensando o que é o rio aqui onde eu moro, na cidade onde eu moro. Eu moro na capital da cidade de São Paulo. E aí, estudando o processo de urbanização da cidade de São Paulo, a gente percebe que os rios foram obstáculos. Foram obstáculos para um desenvolvimento, foram obstáculos para uma evolução, para uma construção da cidade. E aí fui desenvolvendo um pensamento, tentando, como diz o Alex, imaginar, né, esse caminho do rio, para onde vai esse rio, tentando imaginar como teria sido a nossa cidade se a gente tivesse considerado outras narrativas. Não apenas a narrativa hegemônica, mas as narrativas dos povos originários ou as narrativas dos povos africanos que foram escravizados e trazidos para cá, para esse território, e tinham uma relação diferente com a natureza, onde moravam antes, né, em África. Provavelmente o desenho da nossa cidade de São Paulo seria outra coisa. Provavelmente o desenho de muitas das cidades do Brasil, das grandes cidades, seria outra coisa, né? E aí, até que ponto isso já era, não existe mais essa possibilidade, ou a gente ainda pode aprender alguma coisa para tentar fazer redesenhos, para tentar fazer novos moldes e traçar novos caminhos mais saudáveis para a nossa cidade, né? E uma das coisas que me veio nesse caminho do Rio foi olhar para os ensinamentos dos povos de terreiro, por exemplo. Quando a gente fala no candomblé, nas suas várias formas de aparecer, né, nas suas várias nações, existe uma divindade, existe um orixá chamado Oxum. E aí, quando a gente vai lá para a Nigéria, para um país africano, que tem uma capital chamada Oxum, uma capital não, um estado chamado Oxum, e por onde passa um rio chamado Oxum também, a gente começa a perceber que as coisas não são aleatórias, né? Nessas outras maneiras de organização de cidades, as coisas não são aleatórias. Tem outra perspectiva, tem outro jeito de considerar os agentes políticos, né? Tem outra forma de considerar o que é importante para o nosso futuro, não só enquanto humanidade, mas enquanto natureza, né? Os humanos fazem parte da natureza. Às vezes parece que a gente esquece disso. E aí, pensando Oxum, eu encontrei uma frase que foi dita pela Suzanne Wenger, se eu estou pronunciando corretamente. Ela é uma sueca e ela disse uma frase assim: faz bem ao ser humano celebrar o valor sagrado da água que é parte do nosso corpo. Faz bem ao rio sagrado celebrar a humanidade que também é parte dele.
E aí, quando eu encontrei essa frase, voltei novamente para Narúbia, nessa circularidade, né? Porque ela diz, é algo que é mais ou menos assim: o rio é meu, mas o rio não é meu por uma questão de posse, de colonização e de dominação. O rio é meu assim como eu sou do rio. É uma interdependência. Não são recursos, né? Um não é recurso para o outro, mas existe uma interdependência e um cuidado mútuo. Então, acho que para ouvir Dani, queria só deixar uma provocação, né? Se Oxum, que é rainha das águas doces, dos rios, cachoeiras e lagos, onde ela está em nós, no corpo humano que é composto por mais de 60% de água doce? Essa questão que a Débora traz, onde está o rio na gente, essa provocação, ela me instiga muito, porque quando eu revisitei a live da Ana Luana, eu senti ela transbordar em Rio, e isso chegou em mim. E esse transbordamento, não no sentido de romantizar um choro, uma emoção, mas é quando ela se mostra ali no vídeo, ela se mostra o que é uma estudante indígena, mulher, fazer direito na sociedade que a gente vivencia hoje. Então, ela se permite transbordar. E eu achei tão incrível esse movimento dela, porque ela fala bem assim: eu jamais quero chegar ao ponto da insensibilidade. E pensar em não chegar nesse ponto da insensibilidade traduz um pouquinho do que foi o meu movimento de criar, né, essa poesia para o nosso trabalho, porque a poesia é a gente traduzir em emoções aquilo que a gente sente, né? É a gente se transbordar também, só que em palavras. E aí o Alex falou um pouquinho dessa questão de aprisionar a mente, o brincar, o sentir. E é realmente isso um pouquinho que a gente está dialogando, da gente pensar isso enquanto um projeto político, né? Um projeto político da colonialidade, que como a Narúbia trouxe para a gente, aprisiona as nossas mentes, os nossos corpos e também os nossos rios, e principalmente os nossos rios, né? E aí, pensando, faltando um pouquinho de diálogo com a Narúbia, o que ela fez reverberar em mim foi muito desse movimento que a Débora compartilhou aqui com a gente, desse convite a entender a nossa ancestralidade. A Débora falou muito, muito bem, e eu me vi também nesse lugar de conversar com a minha mãe, de conversar com a minha família, de tentar entender da onde eu vinha. Eu não consegui ter muitas respostas, obviamente, né? Mas eu acho que me mostrou um pouco das raízes, né? E essas raízes eu coloco na minha poesia, quando eu falo um pouquinho de como minha mãe sentia com a minha bisavó, Diogra, mulher indígena. Então, isso tudo faz parte da nossa construção. E aí, poder me ver nesse movimento de me entender, de pensar no significado da minha existência dentro de um universo acadêmico, dialoga muito com o que a Ana Luana traz, porque eu acho que ela tensiona as estruturas. Quando ela traz uma canção para uma live no ambiente acadêmico, que geralmente a gente está tão acostumado com a falta de sensibilidade, e aí quando ela traz uma canção e canta no meio da live, eu acho que ela mostra a potência do processo criativo que a gente tem e que, infelizmente, a colonialidade tenta aprisionar todos os dias. Daí, pensando nesse movimento dela de potencializar aquilo que ela sente, aquilo que ela entende, aquilo que ela sabe também, né? Porque a música dela também é um conhecimento, também é um saber. Isso, de certa forma, me incentivou a construir, a desenvolver
a minha poesia, né? Pensando nesse processo criativo, na colaboração dela. Um outro ponto que eu queria tocar, eu estou olhando aqui um pouquinho as minhas anotações, é que tem um determinado momento que a Narubi ela fala bem assim: nós saímos da luta do arco e flecha e fomos para a caneta. E aí, quando ela fala nisso, eu automaticamente pensei, de certa forma, no meu trabalho, né? No meu estar no mundo acadêmico. Eu tenho um trabalho cujo título é Vozes Transgressoras e Protagonismo Social, Mulheres Negras Rompendo com o Silenciamento nas Culturas. E a Narubi, em determinado momento, ela traz para a gente a seguinte frase: o silêncio é a voz do algoz. Então, quando corpos e corpas que são vistos como oprimidos são silenciados, quem é que se fala? Daí, eu penso muito nesse movimento que, pensando, né, em teorias decoloniais, que a Grada Quilomba nos traz, da ideia de uma outridade, né? Que aí você projeta no outro aquilo que você não quer ser, você projeta elementos negativos, você tenta silenciar outras existências. E aí a gente pensar nesse movimento de se expor, de criar, de usar a nossa criatividade, desse brincar que o Alex também traz, é tensionar essa outridade que a branquitude, que a colonialidade tenta nos aprisionar todos os dias. Então, eu acho que a Narúbia, ela nos potencializa a ser o que nós somos. Ela nos mostra outras possibilidades de ver o mundo e da gente entender como que a gente se relaciona com as montanhas, com a natureza, com os rios. E isso é muito grandioso, isso é muito grandioso. Eu separei aqui, quando eu estava pensando nas contribuições da disciplina Pensamento Ameríndio, que me tocava muito e me emocionava muito a gente poder contemplar, participar, né, das lives, das interações, vendo o pôr do sol, por exemplo. O que significa a gente aprender, a gente se aproximar de outros conhecimentos vendo o entardecer, né? Então, acho que a disciplina ela possibilitou para a gente outras formas de ver o mundo e de entender também o que é conhecimento a partir de outras perspectivas. E aí eu lembrei que, deixa eu achar aqui esse livro, que no início da disciplina eu fui ler também um pouquinho o Ailton Krenak, porque a disciplina ela fortaleceu, né, que a gente fizesse leituras de pensadores indígenas, de intelectuais indígenas, né? E aí tem esse é maravilhoso, só que o que eu tô aqui, Débora, é A Vida Não É Útil. E aí tem um trecho que eu separei, esse mesmo, Débora, bora lá. Na página 100, eu separei um trecho dele que ele me tocou e ele dialoga muito com o que a gente está colocando aqui. Deixa eu só arrumar o celular. Na página 100, o Ailton Krenak, ele fala bem assim: durante milhares de anos, em diferentes culturas, fomos induzidos a imaginar que os humanos podiam agir impunemente sobre o planeta e fomos reduzindo esse organismo maravilhoso a uma esfera composta de elementos que constituem o que chamamos de natureza, essa abstração. Construímos justificativas para incidir sobre o mundo como se fosse uma matéria plástica. Podemos fazê-lo ficar quadrado, plano, podemos esticá-lo, puxá-lo. Essa ideia também orienta a pesquisa científica, a engenharia, a arquitetura, a tecnologia. O modo de vida ocidental formatou o mundo como uma mercadoria e replica isso de maneira tão naturalizada que uma criança que cresce dentro dessa lógica vive isso como se fosse uma experiência total.
As informações que ela recebe de como se constituir como pessoa e atuar na sociedade já seguem um roteiro pré-definido. Vai ser engenheira, arquiteta, médica, um sujeito habilitado para operar no mundo, para fazer guerra. Tudo já está configurado. Nesse mundo pronto e triste, eu não tenho nenhum interesse. Por mim, ele já podia ter acabado há muito tempo. Não faço questão de adiar seu fim. Nem eu. Também não faço questão de adiar seu fim. Eu acho que tanto Ailton Krenak como a Ana Loana, eles nos convidam a pensar a partir das cosmovisões indígenas e entender a nossa relação com o mundo, com a natureza, não como uma mercadoria, não pautada no capital, mas uma relação que é isso que a Débora nos traz, de interdependência, de uma existência mútua, sem que seja necessário aniquilar ou anular outras existências e modos de viver. E eu acho que isso é a diversidade que está ali no conhecimento indígena, né? E que a gente pôde aprender um pouquinho, tanto com a Narúbia como com as outras pessoas que palestrou na disciplina. Agora eu queria escutar um pouquinho a Ana Loana. Uau! Bom, vou ter que falar aqui que a Dani, várias vezes, ela, ao falar na Arúbia, ela falou na Loana, e a Débora também teve esse ato falho durante o nosso processo. Eu me sinto muito lisonjeada. E, enfim, eu acho que tem muitas coisas que a gente se assemelha mesmo, né? E eu escrevi porque, enfim, essa disciplina e esse coletivo aqui, nós quatro, me leva muito para o lugar da emoção. E eu acho isso lindo, porque a própria fala da Narúbia é carregada de águas. Mas eu queria mesmo deixar um pouco registrado aqui um pouco do que eu penso, de uma maneira um pouco mais racional. Então, eu vou ler para vocês aqui um pouco desse pensamento, certo? Mas antes, né, como eu sou um artista e eu não consigo fugir disso, meu pensamento ele vai sempre para esse lugar do artista. Eu vou cantar aqui para vocês, tá? Uma música que é das Clarianas, que é o grupo que eu faço parte. Eu acho que tem muito a ver com a fala da Narúbia, e aí eu quero cantar aqui para vocês. Derrama água de mulher, derrama água de mulher, derrama água de mulher, derrama água de mulher, derrama água para curar cada chaga que se abriu, corre e deixa transbordar toda a água desse rio, derrama água para correr todo o sangue que vier para libertar o poder inundante da mulher, derrama água de mulher, derrama água de mulher. Bom, se segundo Narúbia, a última fronteira da Terra são os povos indígenas, e se a Terra é a própria mãe natureza que nos alimenta, podemos dizer que Narúbia, ela evoca em seu discurso rio o resgate da força da raiz matriarcal, para a reconstrução do equilíbrio cósmico, expressado na integração da emoção com a razão, do corpo com a mente. Essa é uma integração natural, por nós almejada, que jamais pode ser vista do ponto de vista integralista forçado, de raiz colonial, tão repudiado nas falas de Narúbia em resistências afro-ameríndias, afro-indígenas. Na fala dela, o Brasil nasce banhado do nosso sangue indígena e se constitui na carne e no suor negro, pela ganância do europeu, incontestavelmente fundado no genocídio dos povos originários dessa terra, na escravidão dos povos africanos, cresce na violência e no estupro dessas populações. Nós, povos indígenas e povos negros, fomos feitos irmãos de dores e violação. Bom,
assim, tanto o modo de pensar, né, do resgate da raiz matriarcal, quanto essa produção textual, que tem esse foco afro-ameríndio, ele se assemelha muito a essa subjetividade minha e a essa expressão artística que eu tenho. E dialoga um pouco com o que a Dani fala, com o que a Débora fala, que a gente traz essa raiz ancestral e uma dor com ela, porque a gente não consegue chegar nessa raiz, que sofreu por esse processo histórico muito dolorido ainda até hoje, do estupro, da violação de todos os direitos do corpo, inclusive. Então, essa fala, a partir do olhar de uma mulher indígena, ela é muito potente. E quando você vê uma mulher indígena com um empenho em se colocar em um lugar de igualdade com outra raça que também foi violada, que teve seus direitos violados, eu acho isso muito potente. Muito potente, porque a nossa tendência dessa visão capitalista, esse sistema opressor, patriarcal, enfim, e todo esse lugar que a gente se encontra, ele nos força ao individualismo. Então, às vezes, eu sinto que a gente precisa segurar a nossa raça de uma maneira muito firme, para não... eu falo raça, assim, raça negra, né, no meu caso. Mas, ao mesmo tempo, é importante também a gente dar as mãos para essa outra ancestralidade nossa que está muito prejudicada. O que eu sinto, assim, na construção dessa nossa civilização, que tem um braço negro, tem a escravidão negra, e nosso respiro, o nosso pulmão, vem dessa floresta, que ela é indígena. A floresta, ela se assegura através desses povos indígenas. Então, é muito forte para mim, todo o processo. Inclusive, durante as aulas do Pensamento Ameríndio, eu ficava muito escondida, porque tudo me batia com muita força. Assim. E você vê, principalmente, esse lugar da fala do indígena, que a gente precisa ter esse outro olhar, é necessário. E para mim bateu muito a poesia da Dani, por exemplo, que uma mulher negra, né, com todas as características, a mulher negra retinta, se colocar no lugar de afro-indígena, eu acho potente, porque a gente consegue estabelecer forças e elos e laços que são fortes e são mais de 50% dessa população. Então, acho que foi meio que por aí, foi muito forte, foi uma cachoeira esse trabalho da gente, e que aconteceu de forma muito natural, assim, né? Um foi pegando na mão do outro, deixando super aberto, a gente foi construindo as relações através das águas de uma maneira muito linda, e que não importa, eu acho que o trabalho acadêmico ele pode ser uma resposta, mas eu acho que esse lado afetivo, esse lado matriarcal, esse outro lado das emoções, eu acho que ele também tem todo um valor que eu acho que também pode se igualar nesse lugar de acadêmico. Eu acredito que essa invasão das águas, essa invasão, é uma ocupação mesmo, afro-indígena dentro da universidade, acho que só tem a fortalecer esse outro lado matriarcal mesmo, esse outro olhar que ainda está sendo pouco explorado. Eu sei que o Milton Santos ele fala das emoções, tem outros intelectuais que também falam das emoções, mas é tudo muito difícil, é muito marginalizado dentro da universidade. E eu acho que isso é a maior potência assim, que eu encontrei. E eu me vejo muito afro-indígena, e dói você saber, é ruim você não saber da sua história, mas dói você saber que toda a sua história é baseada na violência da mulher catada pelo laço, e de todo esse imaginário romantizado e, ao mesmo tempo, invisibilizado dos povos indígenas. Então, é
isso, assim. Tentei ser um pouco racional, mas acabei sendo emocional também. Assim que é bom, né? Porque a gente é essa soma mesmo, né? Até quando Dani comenta na Arúbia, na Luana, e é que essas coisas são tão entrelaçadas para a gente, esse fio, né? Essa artesania, essa tessitura está tão próxima para a gente que quando vê, a gente está nesse universo mesmo. Olha, fica difícil para eu falar e confesso que está tão bom ouvir que meu lugar aqui é muito mais de escuta. Mas eu não posso deixar de comentar duas coisas assim que ficou para mim forte no que a gente está compartilhando aqui. Primeiro foi quando Débora comenta da busca dela pela ancestralidade, né? Isso para mim também, porque eu nitidamente sou um homem branco, a sociedade me vê assim, um homem hétero, branco, criado numa sociedade machista, patriarcal, e, e recebo isso, tanto fui construído assim, como o inconsciente coletivo me afirma desse jeito. Então, a resistência é silenciar esse meu lado que a sociedade põe, né? Mas eu sempre tive essa busca. Agora, a questão é que a minha origem familiar sempre me colocava num lugar diferente, assim. Eu sempre tive uma dificuldade, não era nem teórica, reflexiva, crítica com relação a isso. Eu não existia nesse lugar aí também. Enfim, e a própria parece que esse preconceito com a ancestralidade é tão trágico que ele era negado na própria família. Ninguém queria muito dizer isso. Parecia que não era legal falar, olha, o avô é isso. Aí quando eu vou lá, saio investigando, percebo de onde saiu meu avô, morador de Quilombo, sabe, de Palmeiras dos Índios. E aí vem todo essa construção, eu me vi mais, né? Então, quer dizer, eu também tive que percorrer o caminho da onde o rio da minha existência veio, para eu saber como eu estou, de onde veio essas águas, não é? Então, isso foi para mim importante. E um outro, essa imagem do rio para a minha reflexão, né? Porque eu sempre, essa sociedade que a gente está contestando, eu também contesto ela, e eu sempre usei a metáfora de que nós precisamos de uma sociedade que se reenvolva, né? E não uma sociedade que se desenvolva, uma sociedade que recupere os vínculos, né? Não se desvincule dos vínculos, não se desenvolva. E Narúbia faz exatamente isso, né? A defesa do afeto, a defesa das experiências, das vivências coletivas, como a retomada dos vínculos. Então, o rio da sociedade agora é um rio morto, é um rio que parece que não vai para lugar nenhum, é um rio que não serve mais a ninguém, né? É um rio que no horizonte não se vê mais nada, porque, para retomar o que Dani disse do Ailton, o fim do mundo está logo aí, o céu está caindo, para falar do Davi Copenau, né? A gente tem que segurar essa queda do céu, ou a gente precisa de um novo tempo histórico, seja lá o que for, a gente precisa compreender esse novo caminho, né? E aí, o que eu prefiro dizer é o seguinte, eu prefiro, a partir de agora, a partir dessa metáfora do rio, pensar que as veias, né, são o rio que corre em mim, e é no meu sangue que eu carrego o meu cocar. Eu quero compartilhar 3 coisas aqui do que vocês foram falando e do nosso processo, né? Acho que o nosso processo começou quando escolhemos, quando nos juntamos, fomos nos juntando para montar o grupo, e talvez esse processo não termine no final desse vídeo, né? Eu percebo uma complementaridade e uma relação muito interessante entre nós aqui, e acho que esse processo não vai terminar junto com o vídeo, né? Acho que vai seguir um pouquinho.
mais para falar até este momento do nosso coletivo aqui, quando Dani traz Grada Quilomba, lembrei de outro trecho do mesmo livro, né, do Memórias da Plantação, quando ela fala a respeito do quem pode falar. Quais são as vozes conhecidas e reconhecidas e legitimadas como vozes confiáveis, como vozes verdadeiras, como vozes científicas e como a verdade, né? Como o caminho, o único caminho. E aí me pega muito, assim. Não vou nem tentar ser muito objetiva, viu, Luana? Vou deixar na emoção mesmo. Me pega muito, emocionalmente até, quando Grada fala que, quando ela questiona assim, o que será que a pessoa branca ouviria ou teria que ouvir quando a pessoa negra fala? Aí expandindo, né, a Grada não fala dos povos ameríndios e indígenas, mas eu estou expandindo isso agora, né? O que será que a sociedade branca e que individualmente as pessoas brancas teriam que ouvir se as falas dos povos subjugados e subalternizados não fossem silenciadas, né? E aí penso muito num movimento de qual é a contribuição e qual seria o papel ou os vários papéis das instituições educacionais nesse sentido, né? E aí não estou falando só da escola e da universidade, mas, enfim, se a gente pega outras perspectivas, o terreiro é uma escola, a aldeia, a comunidade é uma escola também, né? Então, qual seria a potência e os papéis dessas instituições educacionais? Vou para o que na Luana fala, né, sobre como são essas resistências no lugar onde a gente está, né, na universidade. E aí lembrei da Bell Hooks, que a Bell Hooks fala em determinado momento da sala de aula no Ensinando a Transgredir. Ela fala da sala de aula enquanto espaço de êxtase, espaço de prazer. O quanto que a aprendizagem está associada ao poder confrontar, poder questionar, sentir-se escutado dentro daquele espaço, né? A Bell Hooks vai contando algumas passagens da vida acadêmica dela, enfim, acho que é interessante, quem tiver interesse, dar uma olhada nesse livro. Mas me pega muito, e eu acho que tem muito a ver com tudo isso que a gente está construindo aqui, entender a sala de aula ou quaisquer espaços educacionais como espaços de reconhecimento do prazer, né? Reconhecimento dessa aprendizagem a partir dos nossos corpos também. Se eu estou num lugar onde o meu corpo não é reconhecido, não é lido, tampouco a minha intelectualidade o será. E aí, para encerrar nesse momento essa minha fala, penso no que Alex trouxe também. O quanto que é importante a gente fazer esse revezamento, né? Que momento eu sou indivíduo, ou estou como indivíduo, ou estou sendo lido como indivíduo, que privilégios eu tenho ou não tenho a partir dessa leitura que fazem de mim enquanto indivíduo, e aí quem é este indivíduo dentro de um coletivo e o que de potência esse indivíduo no coletivo tem e pode atuar para a transformação e atuar para uma reexistência não individual a partir de privilégios, mas uma reexistência coletiva, né? A partir de uma diversidade, sem falar de uma maneira batida o termo, né? Mas do reconhecimento das vulnerabilidades e potencialidades da convivência entre os diferentes, e não de uma hierarquização disso.
Gente, eu confesso que eu nem percebi que eu confundi Naluana com Narúbia, para vocês perceberem a artesania que foi esse momento. Mas é isso mesmo. Então, fazendo um pouquinho dessa ponte entre a fala da Débora, do Alex, da Naluana e a minha também, é muito interessante você resgatar esse livro da Grada na sua fala, Débora, pensando em quem pode falar, porque a Narúbia, ela traz exatamente a ideia em que ela fala bem assim, que o sistema cria hierarquias em quem pode ser ouvido e quem não é. E aí eu fico pensando na disciplina em si de pensamento ameríndio, né, em que as exposições foram majoritariamente colocadas, pensadas e sentidas por pessoas indígenas. Eu acho que esse é um movimento muito transgressor, utilizando também a Bell Hooks, que ela gosta muito dessa palavra, quando a gente pensa em outros formatos de sociabilidades e existências também, porque a gente pensa esses corpos inseridos na academia. E aí, quando a Ana Luana traz que é essa invasão, né, do rio, das pessoas naquele espaço, eu entendo como uma retomada. O rio retomando o que é seu, as pessoas negras, indígenas retomando o que são delas também, né? O que esse projeto da colonialidade tentou nos tirar, tentou nos silenciar, tentou despotencializar aquilo que existe na gente. E aí pensar nessa questão que o Alex traz também, que a Débora comentou, na Luana também, da resistência coletiva, eu acho que é exatamente através dessas possibilidades, Débora, que eu consigo visualizar um outro formato de sociedade. Quando a gente pensa no coletivo e não só no individual, quando a gente pensa no coletivo na construção de políticas, no coletivo na construção de projetos educacionais, no coletivo pensando em leis, no coletivo pensando em direitos. Eu acho que a sociedade ela caminharia para uma ideia menos predatória, menos violenta, se a base dela fosse um outro entendimento do que é ser, do que é existir e do que é pensar não só a partir de si, mas de todo um coletivo, que me vem muito essa ideia de horizontalizar as relações, né? Não só nesses espaços sociais, mas também nos espaços acadêmicos, né? E eu acho que quando você referencia a Bell Hooks, o movimento dela de ter esse prazer no ensinar, esse êxtase, está exatamente nessa horizontalidade e da gente ter esse movimento de ver as pessoas além só do que está ali colocado, mas de entender as existências de forma mais profunda, né? Não só superficial. E aí eu entendo que não só a disciplina, mas tudo que a gente está dialogando, pensando nessas artesanias, no fio, no rio, na tessitura, eu acho que esse é o movimento, né? Da gente construir, da gente criar outros processos de entendimento, outros processos de existir, também de sentir. E aí me toca muito pensar num projeto final de disciplina em que a gente pode fazer isso que a gente está fazendo, em que a Ana Luana canta lindamente e a gente fica aqui dançando, em que pode ter poesia, em que pode ter pandeiro, em que pode ter agogô nas intervenções. Isso é de uma riqueza, isso é de uma potencialidade que transborda, que para mim é o movimento do Rio transbordar. E eu acho que é transbordar em horizontalizar tudo e pensar também em produções e projetos e criações coletivas, que eu entendo que foi muito esse movimento que a gente teve nesse grupo e nesse projeto que todo mundo abraçou lindamente. E uma outra coisinha, gente, que eu achei muito interessante é que hoje eu fui revisitar as intervenções que cada pessoa fez. E foi um movimento
muito interessante, porque eu consegui ver esse fio, essa tessitura em cada fala, em cada canto, em cada conto, em cada história. Eu fui pegando um pouquinho do que cada um pensou em termos de apresentação, né? E fui fazendo algumas conexões. E aí foi muito interessante, porque a Débora, ela traz aquele conto de Oxum para a gente, né? Riquíssimo, e ela nos envolve em um outro universo. Eu me senti ali muito pertencente àquela atmosfera que ela criou. E foi um movimento muito bonito. E aí depois eu fui para as outras apresentações e percebi algumas coisas que se identificavam. Por exemplo, na Loana eu senti muito aquele movimento do corpo que dança, do corpo que canta. E aí ela traz essa ideia do Oxum, né? Oxum, água em mim. E aí, imediatamente, eu fui ver o vídeo do Alex e ele traz no trabalho dele, no refrão, tem alguma coisa relacionada Água da Palavra, da música do Caetano, né? Eu até tinha separado aqui em algum lugar aqui, ó, que ele fala bem assim: água da palavra, água parada pura, água da palavra, água de rosa dura, proa da palavra, duro silêncio, nosso Pai. E aí eu fui pensando exatamente nessa artesania, porque sem a gente necessariamente compartilhar quais seriam as nossas construções afetivas, isso veio de outra forma, veio nesse movimento da tessitura mesmo, que as intervenções elas se entrelaçam, elas se envolvem, elas se misturam, e aí fica esse respingo da água do rio em nós, né? Eu achei isso muito, muito bonito. Queria compartilhar um pouquinho com vocês. Ai, bom, o que eu queria falar aqui é que a gente vai tecendo mesmo, né? Cada hora aparecem imagens diferentes. E eu trouxe aqui também, deixa eu ver se eu acho, cadê? A Mamacocha. Não sei se vocês conhecem essa divindade, a Mamacocha. Não dá para ver muito direito, né? Mas ela é uma mistura de Oxum com Iemanjá. É uma divindade indígena. E o próprio nome capoeira, ele significa mata rasteira, que foi um nome dado por um indígena, um cacique, se eu não me engano. Tem até um espetáculo que fala sobre isso. O que eu sinto é que quando a gente pesquisa a nossa ancestralidade, de um modo geral, assim, no Brasil, a gente acaba se entranhando nesse lugar afro-indígena, porque realmente eles foram silenciados, a gente não tem a narrativa verdadeira da nossa história, porque só tem um ponto de vista, que é do vencedor, entre aspas, do colonizador, mas a gente sente que houve essas parcerias, né, dessa união de raça, que foram os povos violentados. Então, o que eu sinto, que a gente vê muito, sente na cultura popular, por exemplo, no boi, a dança do boi, que tem os caboclos de pena, e todo esse imaginário popular que ainda resiste em todas as periferias do Brasil, tem presente esse lugar afro-indígena, que está misturado, não de uma forma desse sincretismo que gostam de colocar, então, a Nossa Senhora, Iemanjá, em um lugar de apropriação. Não é esse lugar de apropriação, é um lugar que existe, que a gente precisa só, enfim, revirar a história e reconstruir a nossa narrativa, né? Então, eu acho muito importante isso. Eu gosto vocês falaram da Bell Hooks, a Bell Hooks é incrível. Eu acho que a nossa prática aqui, ela tem um pouco a ver com esse lugar do Paulo Freire, Bell Hooks, esse lugar de transgredir mesmo essa ideia de pedagogia, de construção. Eu acho que até o nosso modo de estar nesse ambiente já traz esse lugar. Mas eu também
acho interessante a gente começar também a pontuar os autores latinos, né? Tem a Julieta Paredes, que ela traz o feminismo comunitário, que ela coloca muito esse lugar do coletivo e traz essa identidade indígena muito forte. A própria Lélia Gonzalez, que tem essa presença, que é filha de indígena com negro, então ela já tem na sua própria trajetória esse lugar também. Então, eu acho que a gente tem essas referências que, enfim, né? São várias referências que a gente ainda não tem esse acesso, mas estamos ali na universidade para isso, né? Para ter acesso e, ao mesmo tempo, também criar acesso ali dentro. E acho que a gente está nesse lugar. Acho que é só isso que eu gostaria de pontuar desses autores também que a gente ouve. A gente não tem muito acesso aos autores latinos, né? E eu acredito que esse movimento é de extrema importância para a gente começar a se ver como a gente é. Não tem nenhum problema a gente ser quem a gente é. A gente só precisa ter isso espelhado nas coisas, nos lugares onde a gente institucionalizado, né? Para além do ambiente familiar, o ambiente artístico, o ambiente popular, a gente ter isso institucionalizado como nação mesmo. Enquanto projeto, né? Enquanto bem viver. Existem possibilidades, né? A gente só precisa se unir mesmo e, enfim, quebrar tudo. Legal, demais. Bom, gente, a partida do Ida, né? A gente ficaria horas aqui, mas coube a mim a tarefa de encerrar essa nossa conversa, essa nossa partilha, esse nosso compartilhamento. Eu penso que todos nós carregamos essas palavras aqui na nossa conversa, e acho que isso que se encerra, não, essa ponte aqui agora, que a gente está ainda seguindo, né, esse caminho que a gente ainda está fazendo, ela é a prova de que é possível, sim, fazer produções coletivas. Nós fizemos uma produção partilhada. Há em mim agora um pedacinho de cada um de vocês. A água de cada um de vocês hoje passa pelo rio que habita em mim, eu não tenho a menor dúvida disso. Acho que todo mundo sente isso com relação ao outro, não é? E aí, a forma da gente terminar isso, homenageando Narúbia, homenageando as resistências poéticas, foi produzindo um pouquinho de arte, cada um com a sua arte, um cantando, outro dançando, outro fazendo poesia, mas essa foi a forma que a gente pretende encerrar aqui, sabendo que tudo passa, que tudo é como o rio, né? E um rio não passa duas vezes pelo mesmo lugar, ele é sempre um novo rio a passar, e é esse o caminho que a gente vai seguindo, que a gente vai tecendo, e a gente vai tecendo, e a gente vai tecendo. O sangue que corre em minhas veias navega por caminhos ancestrais, de travessias diaspóricas, pele, terra e sopro de memórias que estanca as dores dos ferros coloniais. O sangue que corre em minhas veias pulsa no compasso das florestas. É corpo, rio, imensidão, onde nos dias que trovoam de queda bruta e farpa cortante, eu me fortaleça no afago de uma cosmovisão. Das dores que afastavam os males, eu sorria ao ver o vô me benzer. Eram cânticos, preces, olhares, silêncios que me fizeram entender. É tudo tão vasto, sagrado, e nada tem a ver com poder.
a sabedoria indígena acolhe e mostra as levezas de ser. Foi no rio, no vento, no tempo que eu consagrei o meu existir. A história contada por brancos é falsa, fajuta, não serve para mim. Mainha dizia com apreço de tempos passados, memórias vividas. Minha bisa, de ogra, de olhos puxados, foi mulher guerreira, com lança afiada, altiva e arteira, pés descalços na terra, a olhar a ribeira. E hoje as florestas, os rios, cascatas, são alvos constantes de uma política que mata. Se outrora as caravelas carregavam o opressor, agora é o Salles em seu gabinete que espalha o terror. O discurso da descoberta ainda hoje se sustenta. Eles invadem terras, matam povos e dizem que nosso corpo aguenta. É uma lógica perversa que catequiza culturas. A branquitude é quem usurpa, mas as celas dos presídios ela nem sequer ocupa. A mim, o olhar do colono já não é verdade colossal. Imenso é aprender a fluir e escutar as marés. Gigante é coroar o ori e entender que a riqueza também está dentro de si. Resgato tudo aquilo que não me permitiram ser. Abraço e acolho outras existências e modos de viver. Já não me interessa contabilizar minhas dores e seguir o protocolo do sujeito universal. Dos tempos doídos de açoite, dos tanques e armas de fogo, o que se levanta e floresce tem força, tem sede, tem voz, tem nós e de longe estremece. O sangue que corre em minhas veias me cura. Pouco de pau que diz, eu sou madeira, beira boa da val, tris, risca certeira, meio a meio, rio, silencioso e sério, nosso pai não diz, risca terceira, água da palavra, água parada pura, água da palavra, água de rosa pura, proa da palavra, duro silêncio, nosso Pai. Margens da palavra, entre as escuras duas margens da palavra, clareira, luz madura, rosa da palavra, duro silêncio, nosso Pai. Meio a meio, rio, por entre as árvores da vida, o rio, por sobre a risca da canoa, eu vi, o que ninguém jamais ouviu, eu vi, a voz das águas, asa da palavra, asa parada agora, casa da palavra, onde o silêncio mora, brasa da palavra, a hora clara, nosso Pai. Hora da palavra, quando não se diz nada fora da palavra, quanto mais dentro aflora, tora da palavra, rio, pau enorme, o nosso Pai. O colar da Oxum é da cor de ouro e o colar da Oxum é de ouro só. O colar da Oxum é da cor de ouro e o colar da Oxum é de ouro só. Ora iê, é da cor de ouro, ora iê, é de ouro só. Ora iê, é da cor de ouro, ora iê, é de ouro só. O colar da Oxum é da cor de ouro e o colar da Oxum é de ouro só. O colar da Oxum é da cor de ouro e o colar da Oxum é de ouro só. Ora iê, é da cor de ouro, ora iê, é de ouro só. Ora iê, é da cor de ouro, ora iê, é de ouro só.
Oxum é a rainha das águas doces. Ela é mãe dos rios, das cachoeiras, dona da riqueza e da prosperidade. É a dona, é a mãe da beleza e do amor. Também é a divindade que cuida da gestação e da fertilidade. Oxum é uma divindade cultuada pelos povos de origem iorubá. A maioria deles vive na região da África, ali pela Nigéria. Nesse país existe um estado chamado Oxum, cuja capital é Oxogbo, ou Oxumbo, que significa, do Iorubá, Oxum está em estado de maturidade. Dizem que esse nome foi dado pelo rei Larô, o primeiro da região, e que ele chegou por ali numa fase depois de muitas atribulações, depois de muito procurar um espaço adequado para se instalar com sua gente. E assim fez. Se instalou por ali às margens do rio Oxum. Num dia, depois de outro dia, uma de suas filhas resolveu tomar banho no rio e se perdeu nas águas. Foi um alvoroço só, todo mundo achava que ela não mais ia retornar, quando no dia seguinte, sem que ninguém esperasse, ela surgiu das águas, lindamente vestida, cheia de ornamentos, dizendo que havia sido muito bem acolhida e bem tratada pela divindade que ali morava. Em homenagem e em agradecimento, Larô resolveu fazer uma oferenda ao rio. Qual não foi sua surpresa quando um sem número de peixes mensageiros da divindade subiram para comer o que ele havia jogado no rio? De repente, um peixe enorme pulou e cuspiu água. Rapidamente, Larô colheu aquela água numa cabaça e a bebeu em acordo com o rio, de cuidado mútuo. Larô então estendeu suas mãos e o peixe pulou sobre elas. Ele recebeu então o título de Ataojá, aquele que estende as mãos e recebe o peixe. Depois disso, Larô teria dito o seguinte: Oxogbo, Oxumbo. Oxum está em estado de maturidade e suas águas serão sempre abundantes. O colar da Oxum é da cor de ouro e o colar da Oxum é de ouro só. O colar da Oxum é da cor de ouro e o colar da Oxum é de ouro só. Ora iê, é da cor de ouro, ora iê, é de ouro só. Ora iê, é da cor de ouro, ora iê, é de ouro só. Oxum, água em mim, Oxum vem me aguar. Meu pai, Pai Xangô, faz a dor passar. Oxum, água em mim, Oxum vem me aguar. Meu pai, Pai Xangô, faz a dor passar. Faz a dor passar. Faz a dor passar. Araiê, cantar pra chover. Araiê, cantar pra chover. Araiê, cantar pra chover. Araiê,
chover.